Flamengo acelera e se aproxima de acordo com o novo lateral para substituir o Wesley e tava tranquilo demais, né? Treta aí com o vazamento da conversa do Zé Luiz Runco e será que o De La Cruz vai sair do Flamengo? Tem gente dizendo aí que ele já pediu para sair, a gente vai repercutir todos os detalhes, eu vou passar o que eu tô sabendo sobre esse assunto. E o Carrascal? Será que dessa vez ele vai chegar mesmo no Flamengo essa semana? Vou trazer também atualizações sobre esse caso. E o Saul já chegou no Rio de Janeiro. Chegou na frente do Carrascal ainda. Vai fazer os exames agora pela manhã e deve ser apresentado durante o dia. A gente vai dar os detalhes aí da chegada de Saul ao Rio de Janeiro. Flamengo que ainda procura centroavante e zagueiro, vamos dar os detalhes aqui no vídeo de hoje. E tem também, é claro, a escalação provável para o jogo contra o Bragantino hoje às 9h30 da noite. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que enfrenta hoje o Red Bull Bragantino às 9h30 da noite no estádio Cícero de Souza Marques. Não é lá na Bia Bichedid, que está em obras, então é no estádio alternativo aí. E o Flamengo não tem um retrospecto bom contra eles fora de casa não. O Flamengo tem dificuldades grandes em vencer o Bragantino. O Bragantino que joga muito, se inspira muito quando joga contra grandes, principalmente. Aquele goleiro deles lá vira o Neuer quando joga contra o Flamengo. Esperamos que hoje essa tradição aí mude, o Flamengo consiga vencer sem dificuldades o Bragantino. Sem dificuldades é mais difícil, mas vamos torcer. O Bragantino perdeu, por exemplo, pro Vitória na última partida. Então, vamos ver como é que vai ser. O Flamengo tem aí um jogo bem difícil pela frente. No domingo, às 8h30, o Flamengo enfrenta o Galo, mas vamos falar de hoje. O Flamengo que tem um volante e talvez, na minha opinião, o melhor jogador das últimas partidas de fora dessa partida, que é o Alan. Ele que tem uma fascite plantar e aí precisa de vez em quando ficar de fora por conta de controle de carga. Esse é o motivo do Alan hoje não estar à disposição do time. Bruno Henrique volta de suspensão, deve assumir um lugar no ataque. O Wallacian ou Pedro na referência, aí a gente não sabe se o que o Pedro fez na última partida vai ser suficiente. Não sei. Tá nessa briga aí. Em tese, a briga hoje pela posição central de ataque do Flamengo é entre Pedro e Wallacian. No canto, na outra ponta, probabilidade maior aí de Cebolinha jogar. Então, a gente vai falar aqui todos os detalhes dessa escalação provável do Flamengo. Tem também questão de lateral. Wesley deve voltar a campo hoje. Flamengo que pediu um tempo para Roma para responder. Tá acelerando a contratação de um novo lateral, mas por enquanto Wesley relacionado e tudo indica, segundo o Globoesporte.com, que deve até jogar hoje normalmente. A gente fica acompanhando de perto essa situação aí para entender qual vai ser a situação. Outro cara que está voltando ao elenco do Flamengo, mas ainda não está relacionado, é o Vitor Hugo, que já treinou junto com os companheiros, mas ainda não está relacionado. Eu entendo que seja por conta de readaptação e não porque ele não é nenhuma opção de banco de reservas para o Felipe Luiz. Até porque é uma posição carente do Flamengo. Então, vamos acompanhar aí a ver se nos próximos jogos o Felipe Luiz vai passar a relacionar o Vitor Hugo. Departamento médico do Flamengo. Tá lotado, tá mais cheio que a fila da UPA. Danilo lesionado, deve ficar um tempinho de fora aí, pelo menos um mês. Plata, Alexandro, Ayrton Lucas, Michael, Pulgar. E o De La Cruz também de fora, a princípio por conta
do controle dele de carga, mas aí o departamento médico diz que não é uma lesão, é um fator aí dele se readaptar fisicamente. De La Cruz a gente vai falar bastante no vídeo de hoje por conta aí dessas falas, na minha opinião, infelizes do José Luiz Runco, que acabam depreciando o ativo do Flamengo. E eu vou desenvolver um pouco mais esse assunto no vídeo. Provável escalação do Flamengo com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela pela esquerda, Everton Araújo no lugar do Alan, Jorginho e Arrascaeta, na frente Luiz Araújo, Cebolinha e Wallacian ou Bruno Henrique. A gente fica aí na definição. Não, na verdade, Luiz Araújo. E aí o Globoesporte.com diz aqui Cebolinha ou Wallacian e Bruno Henrique. Já não sei. Na minha opinião, jogam Luiz Araújo, Bruno Henrique abertos. E no centro ali, brigam pela posição central de ataque, Pedro e o Wallacian. Não concordo muito com essa prévia aqui do GE, não. E a gente sabe que na hora do jogo o Felipe Luiz, ele muitas vezes surpreende. Pelo menos é a forma que eu entraria hoje. Seria essa. E aí eu não entraria nem com o Bruno Henrique, não. Eu entraria com Luiz Araújo pela direita, o Wallacian pela esquerda e Pedro centralizado. Seria o meu ataque titular hoje. Comenta aí, quem você escalaria no ataque titular do Flamengo? Flamengo vice-líder do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, 3 a menos que o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo a mais. Para recuperar a liderança nessa rodada, o Flamengo precisa vencer o Bragantino e torcer para o Corinthians vencer o Cruzeiro na Neoquímica Arena, o que não é tão impossível. Vamos ver se o Corinthians colabora aí e faz o Flamengo voltar à liderança mesmo com um jogo a menos. Provável escalação do Bragantino com Cleiton no gol, Agostinho Santana, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme, Gabriel, Eric Ramírez e John. Mosqueira, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Dá pra ganhar, hein? Não tem nem comparação um time com o outro. Meu Deus do céu. Arbitragem de David Oliveira Lacerda, um dos melhores árbitros do Brasil, se não o melhor na atualidade. Gosto muito dele apitando. Espero que ele não queime minha língua e não apronte hoje, mas eu gosto muito do trabalho dele. Assistente 1, Rafael da Silva Alves, Douglas Pagung, quarto árbitro, Afro Rocha de Carvalho Filho e o VAR, Caio Max Augusto. E aí, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje. Beleza? Tem uma informação aqui, primeiro do Pablo Rafael Rua, falando o seguinte: eu havia alertado que alguns jogadores como Nico e Arrascaeta não estavam em sintonia com a cúpula de futebol. Os meias se incomodam muito com os vazamentos e conversas que os dirigentes ou membros de futebol expõem sobre os atletas. Clima nos bastidores não é bom e já faz algum tempo. Pedro, mesmo retornando ao time, ainda segue muito incomodado que o dirigente X, né, que aí a gente sabe quem é, o português, que todos sabem quem é, ainda não se retratou sobre o ocorrido e nem pediu desculpas diretamente ao jogador. Então, ainda tem aquela coisinha ali, aquela insatisfação. E agora, depois que vazou essa declaração do Zé Luiz Runco sobre o estado físico do De La Cruz, então... Ai, Flamengo não tem um dia de paz, meu amigo. Complicado demais. Vamos mudar de assunto rapidinho, já já a gente volta para o assunto De La Cruz. Flamengo acertou um patrocínio novo para as costas do uniforme. Empresa Apvida, especializada em planos de saúde, será estampada na parte superior das costas do uniforme rubro-negro. O
para o lugar do Mercado Livre, que acabou o contrato. O clube convocou o Conselho Deliberativo para votar a aprovação do novo acordo, marcada para o dia 30. A expectativa é que com esse patrocínio o valor anual do uniforme ultrapasse 250 milhões de reais, incluindo os componentes já existentes como Flabet e Pixbet, que é o patrocinador master, Adidas, BRB, Shopee, Assist Card, ABC da Construção e Zé Delivery. Bastante patrocínio, mas eles conseguem fazer com que não fique igual um abadá, né? Vão posicionando estrategicamente para não tirar as características padrão do Flamengo. Agora sim, vamos falar de De La Cruz. Meia Nico De La Cruz, depois da situação aí do Zé Luiz Runco, para quem não acompanhou, vazou uma conversa de WhatsApp do Runco em um grupo ou com uma pessoa, falando sobre as lesões do De La Cruz, falando que ele tem um problema crônico que não tem como resolver, tem como no máximo como amenizar, e que nas palavras dele, ele falando que o De La Cruz não tem muito, nesse sentido, futuro no futebol, e que um time que quisesse um jogador para praticar futebol em alto nível não deveria ir atrás do De La Cruz. Algo nesse sentido foi até um pouco mais pesado, mas eu não vou ficar repetindo aqui todos os detalhes, mas isso claramente diminui o valor de um ativo do Flamengo. Você acha que hoje, se alguém chega para tentar contratar o De La Cruz, ia pagar a mesma coisa? Depois de uma declaração de uma pessoa de dentro do Flamengo, o chefe do departamento médico do Flamengo, o consultor lá, porque ele nem atua diretamente. Quem é o chefe na prática é o Sasaki, mas o Runco ele atua ali como uma consultoria. Para mim, muito infeliz a declaração do Zé Luiz Runco, e a gente só lamenta porque agora o De La Cruz tá pé da vida, e aí publicou um story com a seguinte frase: nunca deixe que nada te diga o que não pode fazer algo. E aí publicou. O staff do De La Cruz também se posicionou, a ESPN, nos causa estranheza um médico que já foi de seleção brasileira quebrar uma ética da disciplina desse jeito. Nós estamos apurando para saber a posição do Flamengo, se essa opinião foi uma decisão do clube ou do médico. Vamos procurar os meios legais para esse caso. Dependendo da forma com que o Flamengo for lidar com a situação, pode até tomar um processo do De La Cruz, tá? Difícil. Nico De La Cruz já estava disponível para jogar o Flamengo e Fluminense de domingo, mas foi uma opção do treinador em controlar a carga do jogador. Mais uma fala aí do staff. Nico é jogador de seleção, joga ao lado de outros jogadores de alto nível, é ídolo do River Plate, custou caro ao Flamengo, é uma estrela internacional, por isso nos causou estranheza maior ainda a conversa vazada. E por aí vai. Não houve ainda um pedido formal do De La Cruz para sair do Flamengo, nem do staff dele. Porém, pode vir a acontecer caso eles não ouçam exatamente o que o Flamengo tem que falar e deveria ser o mais correto. Talvez até o afastamento do Zé Luiz Runco. Que não seria um grande problema para o Flamengo. Ele tem uma grande história no Flamengo? Tem. Mas uma fala dessas, talvez a melhor opção seja mostrar e dar o exemplo que ninguém mais pode agir dessa forma e afastar e trazer o melhor médico que tiver aí. O Flamengo tem condições para isso. E aí essa conversa aí do staff e do De La Cruz com o Flamengo, para entender qual é a posição do clube, que eu espero que o Flamengo se posicione a favor do jogador. Ah, mas ele tá se machucando muito. Você acha que acontece isso porque ele quer? Com certeza não. E acabou sendo um desrespeito absurdo com o jogador e até uma burrice, porque acaba desvalorizando um jogador que o Flamengo, mesmo que quisesse vender, se resolver vender, vai vender mais barato por conta dessa fala infeliz do Zé Luiz Runco. Enfim. E aí, a gente fica no aguardo aí dessa conversa para entender
qual vai ser o desfecho da situação. Zagueiro Danilo utilizou seu perfil no Instagram para se manifestar pela primeira vez após sofrer mais uma lesão na sua passagem pelo clube. Em um desabafo, ele revelou a frustração no momento, mas garantiu foco total na recuperação. Sendo minha segunda lesão em 6 meses no clube, me sinto extremamente triste e desapontado por mais uma vez ficar um período importante fora dos jogos. Mesmo cuidando cada detalhe, muito além das horas que passamos no clube, infelizmente isso pode acontecer e não me resta alternativa a não ser me dedicar cada hora do dia na minha recuperação, para estar disponível o quanto antes e ajudar meus companheiros que merecem todo o apoio, ainda mais nesse momento crucial da temporada. Tá aí o desabafo do Danilo, que realmente se machucou 2 vezes já em 6 meses. É preocupante. Ele que se cuida muito, não é mais um garoto, então o Flamengo precisa abrir o olho até para a questão de futuro dele depois desse contrato que ele assinou. Se ele mantiver uma sequência considerável aí de lesões, é um cara que talvez, mesmo sendo um grande agora zagueiro, né, talvez seja o caso do Flamengo não renovar se ele mantiver essa intensidade de lesões aí, mas vamos confiar que ele vai conseguir uma sequência boa depois de retornar aí desse problema que ele teve. Mudando de novo de assunto, Saúl conseguiu chegar antes do Carrascal. O Saúl Ñíguez já chegou no fim da tarde, início da noite dessa terça-feira. Vai fazer exames hoje, agora pela manhã, e em seguida deve ter aí uma conversa com o Boto, e assim que assinar o contrato, fechar todos os detalhes aí burocráticos da negociação, ele aí sim deve dar entrevista, deve ser apresentado, ou pelo menos devem agendar a apresentação oficial aí do Saúl. E todo mundo se pergunta, mas e aí, chegou antes? E o Carrascal, que tá todo mundo dizendo que tá certo, aí de vez em quando vem um dizendo que o Dínamo tentou dar uma emperrada, tá certo, não tá? A notícia de agora é que ele tem tudo certo e chega entre hoje e amanhã. Só que a gente sabe que tudo pode mudar em minutos. Por exemplo, ontem eu trouxe que o Saúl chegaria na quarta-feira. Só que eu gravo 6 da manhã, 5 da manhã. E aí logo em seguida saiu a notícia que o Saúl antecipou e chegaria na própria terça-feira. A tendência é o Carrascal chegar entre hoje e amanhã também ao Flamengo. Mas a gente fica no aguardo aí de atualizações sobre o contrato, os ajustes da negociação, a informação de que está tudo equacionado e que não há mais pendências entre Flamengo e Dínamo Moscou. Inclusive, muitos veículos lá de fora trazendo essa informação. Então, a tendência é que tudo se resolva e o Flamengo, de fato, consiga o Carrascal aqui no Rio de Janeiro entre hoje e amanhã para fazer esses exames e ser apresentado oficialmente. Vamos aguardar aí, né? Flamengo e Vinícius Tobias têm negociações em andamento. Flamengo busca aí fechar um negócio com valor aí aproximado de 5 milhões de euros. E informação aqui que o Flamengo se aproxima muito e já tem bases bem definidas aí nos valores em relação ao jogador. Entre Flamengo e Vinícius Tobias e o staff do jogador já tem tudo certo. A busca aí é por um contrato entre 3 e 4 anos. É um jogador jovem, tem um perfil mais ofensivo que parece muito com o de Wesley. E o Flamengo está condicionando esse acerto com o substituto para efetivamente fazer a saída do Wesley. Acredito que o Wesley jogue hoje para fazer essa despedida e aí em seguida o Flamengo anuncia a saída de Wesley e a possível contratação do Tobias, talvez não exatamente em seguida, mas o Flamengo acelerando bastante essa tratativa aí para trazer o Vinícius Tobias. Lá na Itália, saiu uma informação naquele Corriere dello Sport, que o Flamengo tem interesse no Gustavo Mantuan, do Zenit. Ele que é um volante, mas que é é um lateral, mas é um lateral um pouco mais defensivo, pode atuar ali de zagueiro também. Diz o Corriere dello Sport que o Flamengo tem interesse nele também, mais um do Zenit, mais um da Rússia, né?
Boto parece que só enxerga a Rússia. Enfim. Mas a informação que eu tenho é que o Flamengo trata com prioridade a situação do Vinícius Tobias, que é um cara que tem mais o perfil do Wesley, que atenderia mais a necessidade do Felipe Luiz nessa parte aí de lateral ofensivo, até porque a gente tem o Varela, que cumpre bastante bem aí a função defensiva ali pelo lado de campo. Então, Vinícius Tobias na frente, mas o Mantuan também entrando na briga, e não temos atualizações sobre o interesse no ex-lateral do Atlético Paranaense, o Kelvin, que hoje atua pelo CSKA. Então, esse caso aí, até o momento a gente não tem novidades, vamos ficar no aguardo. Se eu tiver alguma nova informação, eu trago para vocês. Uma última informação é que o Flamengo continua na busca aí por um centroavante e um zagueiro. A posição de zaga, o Flamengo olha assim, buscando uma oportunidade, mas não tá com aquela fome toda de trazer um jogador, né, porque tá priorizando agora essa questão do lateral e do centroavante. Ontem parece que rolou aí um tuitaço da galera pedindo Castelhanos, etc e tal, mas não me parece que vai surtir muito efeito porque a Lazio não está disposta a vender. Então, a gente fica na guarda aí de qualquer atualização nesse sentido, eu trago aqui para vocês, mas centroavante está na mira do Flamengo, o Flamengo quer um atacante e busca um zagueiro, caso encontre aí uma oportunidade boa de mercado, deve trazer. Lembrando que o Flamengo ainda tem até o fim do ano o Cleiton e tem também o João Vitor, o garoto da base, à disposição, além de Léo Pereira, Léo Ortiz e o Danilo, que está fora por um mês, mas integra o elenco ainda para essa posição. Vamos acompanhar. Qualquer novidade nesse sentido, eu trago aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.